Olá, esta é a apresentação da APS na cadeira de Paradigmas de Linguagem de Programação e vamos abordar a linguagem de programação Ruby. O Ruby é uma linguagem de programação nova em comparação às outras. Foi criada pelo japonês Yukihiro Matsumoto em 1995. Foi escrita em C, é uma linguagem limpa e direta, mais poderosa do que Perl e mais orientada a objetos do que Python. O criador do Ruby uniu as partes das suas linguagens favoritas. São algumas delas: Perl, Smalltalk, Python, Eiffel, Ada e Lisp. Por ela ser uma linguagem multiplataforma, ela permite ser suportada em diversos tipos de sistemas operacionais, como Linux, Windows, Mac, Solaris e entre outros. Ela possui ainda muitos recursos interessantes, como o RubyGems, que é uma biblioteca gratuita disponível na internet, o CodeBlocks, que é o bloco de códigos, os mixins, resposta à herança múltipla, que no caso na linguagem Ruby não aceita herança múltipla, a tipagem dinâmica e outras características que veremos a seguir. A ideia do Matsumoto foi criar uma linguagem natural, não simples. O Ruby é simples na aparência, mas muito complexo no interior, tal como um corpo humano. No início, dois nomes foram propostos, Coral e Ruby. Por ser a pedra zodiacal de um de seus colegas, Matsumoto escolheu Ruby. Vamos falar agora um pouco sobre as características da linguagem. O Ruby é uma linguagem totalmente livre, não somente livre de custos, mas também livre para utilizar, copiar, modificar e distribuir. Ela é uma linguagem interpretada, ou seja, não há compilação do código. A análise sintática acontece em tempo de execução. A sua tipagem é dinâmica e forte. Vamos falar agora um pouco sobre a sintaxe. A sintaxe é bem simples e exata, sem necessidades de caracteres de término de uma instrução, como ponto e vírgula, por exemplo. Aqui neste código temos um exemplo de sintaxe do Ruby. Se o valor de A for igual a M1, ele vai imprimir a mensagem 1. Se não, ele vai imprimir a mensagem 2 e em seguida tem o término da instrução. Como podemos perceber, a sintaxe é relativamente simples e de fácil compreensão. Ela é enxuta, quase não havendo necessidade de colchetes e outros caracteres. No Ruby também temos os métodos. Para criar métodos é muito simples, basta seguir a sintaxe def, meu método, e o end para terminar a instrução. No Ruby existem duas formas de adicionar comentários ao código. A primeira delas é o comentário de uma linha, escrita com um hashtag no começo da frase. A segunda forma é usando o begin, o bloco de comentários, e o end no final. Também existem algumas palavras reservadas na linguagem Ruby, como podemos ver nesta tabela. Agora vamos entender um pouco como são implementadas as variáveis no código. Por a tipagem ser dinâmica, não precisamos declarar o tipo de variável, como podemos ver no exemplo a seguir. Então temos A igual a 5, ele vai imprimir o valor de A, ele vai entender que A é um inteiro. A igual a, entre aspas, olá mundo, ele vai imprimir A e vai reconhecer como string. E temos também A igual a 3.5, ele vai imprimir A e vai reconhecer como uma variável do tipo float. É possível fazer uma conversão explícita das variáveis usando os métodos toI para int, toF para float e toS para string. Porém, o Ruby não aceita mistura de variáveis de tipos diferentes. Por exemplo, aqui temos a variável A do tipo string, a variável B do tipo int e a variável C, que é uma concatenação da variável A mais B. O resultado informado dará erro, mostrando que é proibida a mesclagem. Vamos agora aos tipos de variáveis existentes no Ruby. As variáveis locais são escritas dessa forma, as variáveis globais, que são escritas começando com um cifrão, as variáveis de instância, que são começando com um arroba, as variáveis de classe, com dois arrobas, e as constantes, que por padrão devem possuir todas as letras maiúsculas. Operadores lógicos. O Ruby suporta um rico conjunto de operadores. A maioria dos operadores são na verdade chamadas de métodos. Por exemplo, A mais B é interpretado como A mais B entre parênteses, onde o método mais é invocado pelo objeto A e tem como parâmetro de entrada B. Como podemos perceber nesta tabela,
temos os operadores e suas respectivas funções. O i e o AND, que tem a função i, o barra barra ou o OR, que tem a função OU, o ponto de exclamação ou o NOT, que tem a função não, o igual, que tem a função igual, e o ponto de exclamação igual, que tem a função diferente. No Ruby, temos também as estruturas de controle condicionais. Fazem parte das estruturas de decisões o if, que é o se, o unless, a menos que, e o case, ou caso. Vamos aos exemplos de cada uma delas. No exemplo if, temos se i maior que 10, imprima maior que 10. Se não, se i igual a 10, imprima igual a 10. Se não, imprima menor que 10, término. No caso do unless, temos a menos que i maior ou igual a 10, imprima menor que 10. Se não, imprima maior ou igual que 10. Fim. E por último temos o case. Caso i, quando estiver entre 0 e 5, imprima está entre 0 e 5. Quando estiver entre 6 e 10, imprima está entre 6 e 10. Se não, imprima i para string. Fim. Vamos falar agora um pouco sobre estruturas de repetições. São chamados loops. São exemplos delas: while, enquanto, o for, que é o para, e o until, até, seguindo os exemplos a seguir. Então temos aqui um código, no caso while. Enquanto a for maior que 5, imprima a. Fim da instrução. O for. Para a de 1 até 6, imprima a. Fim da instrução. E por último temos o until, que significa até. Nesse exemplo de código temos i igual a 10, begin, imprima i. I igual a i menos 1, fim, até i igual a 0. Existem apenas duas estruturas de dados pré-definidas junto à linguagem, os arrays e os hashes. Vamos ver agora um pouco sobre os arrays. Então aqui temos um exemplo de construtor de array, como podem ver. Em seguida, atribuindo valores. Nesse primeiro caso, vou atribuir o valor 5 no índice 0 deste array. E também temos dois exemplos de arrays. Já os hashes são dicionários em que cada elemento do vetor é associado a uma chave. Temos aqui um exemplo de construtor de hash. Atribuindo valores, temos o hash igual a abre chaves, 1 igual ou maior que 2 e a igual ou maior que b. Aqui embaixo temos um exemplo de um hash. O Ruby, por ser uma linguagem orientada a objetos, também possui o conceito de classes. A definição de classe segue a regra. Temos classe, o nome da classe, as definições que vão estar contidas na classe e o término da instrução. Também temos o mecanismo de herança, seguindo a sintaxe. Classe, nome da classe, o símbolo menor que e o nome da classe pai. Temos os comandos e o término da instrução. O Ruby não suporta herança múltipla. Ao invés disso, usa o recurso de mixins para emular a herança múltipla. No Ruby, também temos alguns tipos de polimorfismo: correção, sobrecarga, paramétrico e de inclusão. Aqui temos um exemplo de polimorfismo de correção. Então temos i é uma variável do tipo inteiro, que tem o valor 2. F é uma variável do tipo float, que tem o valor 2,5. E a é uma variável que junta os valores de i e de f, que tem o valor 4,5. Vamos falar um pouco agora sobre o propósito geral da linguagem. O Ruby é utilizado por grandes corporações em diversos tipos de aplicações. Temos scripts, aplicativos de desktop, aplicativos web, serviços web, administração de sistemas, entre outros diversos tipos de aplicações. Veremos agora uma avaliação geral do Ruby. Sua aplicabilidade se dá em vários sistemas, como simulações, robóticas, redes, telefonia e vários outros. A sua concorrência é feita através de threads, semáforos. A confiabilidade é média. O custo é baixo, por ser uma linguagem livre, altamente portável. A sua eficiência é baixa, por ela ser uma linguagem interpretada. Também possui tratamento de exceções, isso fica a cargo do programador. A facilidade de aprendizado é boa. A gerência de memória é através do Garbage Collector.
Ela também possui integração com Java, C#, PHP. A sua legibilidade é boa. O método de projeto é interpretada, multiparadigma, funcional, orientada a objeto, imperativa e reflexiva. A passagem de parâmetros é feita por cópia da referência. O polimorfismo é herança simples, coerção. Não admite sobrecarga, ou seja, não admite herança múltipla. A sua portabilidade é alta, permitindo ser usada em sistemas como Linux, Windows, Mac, entre outros. Sua redigibilidade é excelente, sua reusabilidade é alta, a ortogonalidade é ruim e a verificação de tipos possui uma tipagem dinâmica e forte. Essa foi a apresentação sobre a linguagem Ruby. Obrigado pela sua atenção.